Olá a todos. Agora chegou a hora de analisar algo que vem sido divulgado a respeito de Moisés, que supostamente Satanás seria a própria pessoa de Moisés. A primeira pessoa que tem o conhecimento que fez essa revelação foi um irmão conhecido, foi um irmão chamado Robert Smith. Evidentemente, essa revelação fez com que ele recebesse muitas críticas de diversas pessoas, a ponto de, na minha opinião, ele ter se tornado uma das pessoas mais polêmicas da internet. Gostaria, antes de mais nada, de deixar claro que, até o momento, eu nunca tive nenhum tipo de contato com o irmão Robert. Não sei quase nada sobre sua vida, de onde ele veio, o que ele faz, para onde ele vai. Somente o que posso dizer aos irmãos em relação ao irmão Robert Smith é que, aparentemente, não vejo e não sinto algo de ruim ou negativo em sua pessoa. Vi que o irmão Robert, em seus últimos vídeos, indicou o meu canal e de mais alguns irmãos para que as pessoas pudessem examinar nossos vídeos e, quem sabe, reter algo de bom do que estamos falando. Desde já agradeço ao irmão Robert por isso, pois como ele possui muitas pessoas inscritas em seu canal, automaticamente mais pessoas irão visualizar nossos vídeos e assim essa mensagem irá alcançar mais pessoas. Agradeço também aos outros irmãos que o Robert indicou, além de mim, pelos vídeos que eles têm publicado no intuito de alertar as pessoas sobre a verdade e sobre as coisas que breve irão acontecer. Então vamos começar com a grande e polêmica pergunta: Moisés era Satanás? Sim ou não? Provavelmente este será um vídeo meio extenso e polêmico. Por isso peço paciência aos irmãos que irão assistir a esse vídeo. Bom, a primeira coisa que devemos analisar é: os anjos caídos, ou os demônios, eles podem assumir o corpo de um ser humano? A resposta é sim. E pior, vários demônios podem possuir o mesmo corpo ao mesmo tempo. Vamos ver Lucas 8 e ver o que diz ali. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Se qualquer demônio pode possuir o corpo de alguém, é claro que Satanás, sendo um dos mais astutos e talvez poderosos do que os demais,
também pode fazer isso. Vamos ler João, capítulo 13. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. Este texto, então, fica provado que Satanás pode se apoderar de um ser humano e assim usá-lo como quiser. E se ele fez isso com Judas, seria absolutamente muita ingenuidade pensar que isso somente aconteceu nesta ocasião. Sendo assim, esse texto nos dá respaldo para comprovarmos que se Satanás fez isto, outros demônios também podem fazer isso, e com certeza fizeram. Que os atos de Moisés mostram claramente que ele não estava ouvindo a nosso Pai, isso já não é surpresa para ninguém, pois nenhum outro matou e fez leis para matar tanto quanto Moisés. Inclusive, ele foi o responsável direto pela morte do Messias, pois os judeus que exigiram dos romanos a sua morte estavam obedecendo a uma lei que Moisés criou. Ou seja, quem na verdade matou o Messias foi Moisés, e os judeus apenas fizeram cumprir o que Moisés havia escrito. Vamos ler João 19. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Agora, para finalizar esse entendimento e provar que Moisés era, na verdade, Satanás, precisamos ter provas suficientes nas Escrituras que Moisés não era um ser humano normal, e então sim associarmos ele à figura de Satanás. De acordo com as Escrituras, Moisés morreu com 120 anos e ninguém soube aonde ele foi enterrado. Vamos ler Deuteronômio 34. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor.
e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Betepeor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Na carta aos Hebreus, é declarado que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso eles acordarão para o juízo. Vamos ler Hebreus 9. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Sei que quando o Messias morreu, quando ele foi crucificado, muitos santos que estavam mortos ressuscitaram e foram vistos por muitas pessoas. Vamos ler Mateus 27. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bom, até aquele momento, ninguém havia sido ressuscitado. Sendo assim, se Moisés já estava morto há muito tempo, como ele apareceu para o Messias antes dele ser crucificado? Vamos ler Mateus 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Talvez você possa tentar explicar isso dizendo que Moisés era alguém especial e por isso subiu ao céu antes dos demais e desceu naquela ocasião para se encontrar com o Messias. Talvez dar alguma força para ele, lamentar junto com ele. Mas veja o que o próprio Messias diz sobre isso. Vamos ler João 3. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis
se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Sendo assim, se Moisés, sendo homem, morreu, e não permaneceu morto, como está escrito em Hebreus, pois ele apareceu para o Messias, e também ele não subiu ao céu, como o próprio Messias disse, então a única alternativa que nos resta é aceitarmos que Moisés não era humano. Caso contrário, estaremos chamando os discípulos e o Messias de mentirosos. Mas isso fica ao seu critério, acreditar ou não. Para finalizar esse vídeo e associarmos de vez a figura de Moisés a Satanás, vamos ler Apocalipse 12, que nos relata que Satanás, o diabo, nos acusa dia e noite diante do nosso Pai. Apocalipse 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E finalmente, depois disso, o próprio Messias revela que Moisés é quem nos acusa perante ao Pai. Vamos ler João 5. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, que creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Lembrando que aqui o Messias estava se referindo a que Moisés escreveu sobre ele. Quando Moisés escreveu que quando aparecesse alguém, ou se aparecesse alguém se chamando, né, dizendo que era filho de Deus, esse teria que ser morto. Mas é claro que quem criou essa lei já sabia que isso ia acontecer. Esse texto, as pessoas tentam explicar que não é Moisés quem nos acusa literalmente, e sim aquilo que ele deixou escrito. Mas o Messias falou no presente, né? Vejam que ele falou: há um que vos acusa, não um que vos acusou. E como vimos que Moisés nunca morreu, para mim fica claro que ele não era um humano normal, e sim Satanás, o nosso acusador, a quem o Messias veio desfazer suas obras. Pois se ele disse que há apenas um acusador, há um que vos acusa, e esse acusador é relatado aqui em Apocalipse, que ele, esse acusador, é Satanás, então não tem uma outra alternativa a não ser concordar que realmente o Messias estava falando da mesma pessoa, Moisés e Satanás, pois
tudo indica que realmente eles são o mesmo. Agora, né, cabe a você analisar se isso pode ser verdade ou não. Né? Espero ter sido claro, né, nesse vídeo. E agora isso fica ao seu critério, achar que é verdade ou não. Fico por aqui e até no próximo vídeo. Tchau.